então, eu vou defender os meus fofos. Com certeza eu vou defender. Porque assim, eu com 14 anos já trabalhava, hoje eles não podem. Então a gente tem um sistema que acabou com os adolescentes. Eles têm que ser jovem aprendiz em umas poucas opções que eles não podem escolher. Então, eles têm que, na faculdade, decidir o que vai ser a profissão da vida. E já sai desempregado da faculdade. Tem que decidir a mulher que vai fazer parte ou o marido que vai fazer parte o resto da vida. Então, as escolhas mais decisivas na vida você faz com experiência zero de vida. Então, os adolescentes hoje, se estão perdidos, se estão desnorteados, a culpa própria foi dessa super proteção de que eles têm que estudar, de que eles têm que se preparar, só que nós esquecemos que eles têm que viver, eles têm que experimentar, eles têm que se frustrar, eles têm que saber isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Tanto que eu sabia que eu não queria fazer pedagogia, por quê? Porque eu já trabalhava na área. Hoje o adolescente sai da faculdade e fala, puxa, estudei 5 anos e não quero isso. E agora? Entende? Então, assim, ele não tem a chance de experimentar. Então, eu falo que a geração de hoje sofre por conta disso. E aí as cobranças por parte dos pais, dos familiares, é porque eles têm que passar no vestibular, eles têm que ser bem-sucedidos, eles têm que fazer diferente. Não é passar em qualquer vestibular, não. Passar na USP. Exatamente, exatamente. E assim, eles têm que ter eles têm uma cobrança social, que eles têm que fazer a diferença, eles têm que isso, eles têm. E esse deixa eles com um peso tão grande que tira a leveza da infância e dá para eles uma vida adulta fora da hora. Eu lembro que, você falando disso, eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma pergunta para os adolescentes da igreja. Já faz uns anos isso. Então eles já são jovens. E agora já estão casando. E eu perguntei assim para eles, quais de vocês acham que tem muitas atividades durante a semana? Todos levantaram a mão. Porque natação de segunda é o inglês de terça e quinta, tem o violão no meio da semana, aí depois tem alguma outra atividade e é o tempo todo. E aí tem que estudar para o vestibular, eles não têm fôlego mesmo, eles não conseguem, foi o que você falou, viver a infância. Porque a adolescente ainda está na transição, né, de infância. E eu vejo realmente isso, é uma geração ansiosa, porque é muita expectativa em cima de uma pessoa que é criança ainda, né? E aí a gente vê o adolescente eu vejo muito isso no consultório, a gente vê o adolescente tendo que superar as expectativas frustradas dos pais. Então eles ouvem muito isso em casa. E é muito interessante porque o tratamento, eu gosto muito de atender adolescente porque você trata a família, né? Então eu faço algumas sessões com o adolescente e depois eu trago a família na sessão junto com o adolescente. E o mais interessante é que eles falam assim, Ju, me ajuda a falar isso para eles? Eu falo, vamos, como é que a gente vai falar isso? E aí quando eles colocam o que eles estão sentindo e pensando para os pais, a sensação que eu tenho é que os pais falam assim, quem é esse? Que eu não conhecia, que pensa e sente desse jeito. Mas isso todo adolescente passa por, a maioria, né? Muitos. E aí, justamente essa questão dos pais, eu ouço muito eles falarem assim, eu não tive, então você tem que dar valor. Eu não tive tudo que você tem hoje. Eu não tive as chances e as oportunidades que você tem hoje. Você tem aí celular, você faz isso, você faz aquilo, estuda em escola particular e tal. Mas assim, a criança não pediu, o adolescente não pediu isso. Então, assim, a gratidão por essas coisas tem que ser de forma natural, tem que fluir do adolescente e ele tem que entender o que eu faço com tudo isso que eu recebo. Para que serve tudo isso? Você está me injetando um monte de expectativas, você está colocando em mim um monte de coisa sua que não é minha e tá bom, obrigado. Mas e aí, o que eu faço com tudo isso? E tem que gostar, e tem que dar conta, né? E tem que... Exatamente. Então, eu vejo assim, o quanto o adolescente hoje... ele está numa crise mesmo, né? Tem um autor na psicologia que ele fala da crise de identidade. Eu estava até conversando com eles ali antes de começar, que a gente estava falando isso. Por que é essa crise? Porque ele está perdendo o corpo infantil,
Então ele está vendo o corpo dele se desenvolver muito rápido. A gente vê a voz engrossando, o corpo da menina pegando uma forma, cheio de espinha. É uma coisa que fica meio numa transição, não está nem bonito, nem feio, né? Eles ficam naquela... Aquela coisa de se aceitar também, né? E aí é muito legal, que eu vou só fazer um parênteses aqui, do porquê, isso já fica para curiosidade para vocês, para quem está assistindo, o porquê que a borboleta é o símbolo da psicologia. Porque a psicologia te tira do casulo e faz você voar. Você ter liberdade. Que a borboleta era o Já símbolo gostei, já adorei. É um Top. dos símbolos que, se vocês colocarem lá símbolo da psicologia, vai aparecer aquele tridente lá, que significa alma, né? Que é a 23ª letra do alfabeto grego, que significa psique, alma, né? Então, a questão emocional mesmo. E aí também vai aparecer a borboleta, que tem justamente essa simbologia de te tirar do casulo e te fazer voar livre. E o Senhor nos diz que nós somos livres. Com que nós certeza. não precisamos ser escravos de nada. E aí entra a terapia, vou fazer esse link aqui, que é linda, maravilhosa, sou apaixonada, porque ela te liberta dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades emocionais que ninguém nunca te disse e que nem você sabe. Nem eu sabia das minhas e ainda estou descobrindo algumas. Né? Então, assim, a gente precisa desconstruir essa questão da psicologia com a religiosidade. E, assim, essa liberdade, o quanto esse bater asas, o quanto esse voar é plano de Deus para nós. Ele não nos quer preso a nada.